Nós estamos em uma batalha atemporal. Inseridos em uma batalha de bem e mal, de Deus contra forças malignas que fizeram o quê? Uma oposição contra o governo de Deus. E ela se estende neste mundo, onde eu sempre compreendo que Adão, o plano, o chamado humanidade, é um plano de salvação elaborado para que os seres viessem a este mundo traçar uma escolha. Isso é muito importante. Através disso, a gente precisa entender que as realidades espirituais elas se fragmentaram lá nos céus. É a forma que os hebreus estudavam a Bíblia. Eles estudam por 4 formas, 4 níveis. Né? Que seria o literal, o simbólico, o associativo, e aí você costurando isso, todos esses, através dos textos, tudo que eles entendem, você extrai todo o segredo da história celestial. Sabendo que Satanás ele tem o governo deste mundo, ele tem uma linhagem, ele tem uma espécie de... A pessoa pode até crer que é apenas espiritual. É interessante que, quando nós vemos a bifurcação disso, já vemos Caim e Abel, Caim sendo esse filho do maligno, segundo ali quando a gente começa a compreender, né, essa questão do que ocorreu ali no Éden. 1 João 3, verso 12 diz claramente que ele é filho do maligno, quando você sempre dou ênfase nisso. Alguns até falam, mas 1 João ali não está apenas tratando dos que são cristãos e dos que não se convertem, não. Está tratando de 2 linhagens. Por isso que ele está sempre falando de filiação. E isso é tão interessante que quando ele fala de filiação, ele vai cair no exemplo de quem? Caim e Abel. Né? No grego, lá, você consegue uma profundidade maior. Quando fala que a semente de Deus não está nele, fala o esperma de Deus, há um DNA espiritual, há uma frequência, algo diferente dessas pessoas. Então fala que este vai continuar sempre pecando, matando, assassinando, sempre contra Deus, sempre obstinado, nunca vai ouvir a palavra. Né? Salmo 58 diz, alienam-se os ímpios desde o ventre, desde o útero. Que ímpios são esses que a Bíblia está falando? Está falando sobre esses malignos. Tá? Desviam-se, né, desde a madre. Falando mentiras. Né? Falam que eles estão desde o ventre mentindo, eles são malignos. Já nascem assim. Então, este mundo ele foi dado a essa linhagem maligna, daquele que é o filho do maligno, ou os filhos do maligno, aquilo que a Bíblia sempre usou essas terminologias ao longo de todos os textos, mas poucos entenderam. Quando você compreende isso, este mundo ele foi dado ao maligno, e Deus não tirou porque ele quer mostrar a justiça dele, mostrar, olha como é o governo que Satanás tem. Olha como é o governo desses caras. Então, essa semente do mal, eles são os que controlam. Se você estuda a sociedade secreta sem filtro, falando assim de leve, mas nós sabemos que os chamados construtores, maçons, entre outras sociedades, por que eles se uniram em sociedades secretas? Eles, sabendo do conhecimento espiritual, e eles tendo o controle do mundo, né, das questões espirituais, etc., até aquela parte que Deus deu a eles. Então, você consegue entender que foi dado esse tipo de poder e eles têm esse domínio sobre o mundo. E as sociedades secretas, elas, inclusive, né, eles gostam de contar em lendas, em mitologias, e eles também se chamam de filhos de Caim. Tá? Eles se autodenominam filhos de Caim. Porque Caim ele foi o primeiro construtor de cidade. Por que construtor? Né? Ele vai na região, que é uma região misteriosa, tem um estudo sobre isso, mas chamada Nod. Né? Alguns entendem que não seria uma região, mas eu entendo que sim, é uma região espiritual, que inclusive fica entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, quando ele vai até aquele lugar, e depois ele pega e, como ele tinha recebido uma maldição de ser errante pela terra, o que ele faz? Não vou ser errante pela terra. Vou construir um local para me fixar. Então ele é o primeiro construtor. Então ele sempre se relaciona. Aí você pode ir em mitologias, também em história, temos Sargão de Acádia, onde existem estudos que o correlacionam a ele sendo o próprio Caim. Porque Sargão é uma figura antiga, que é o que estabeleceu a primeira cidade no mundo. E a Bíblia diz que é Caim. Então, ele tem, inclusive, ele coloca o nome, segundo a escritura, do nome do filho dele seria Enoque, Hanor. E eu gosto de chamá-los de usurpadores. Por que usurpadores? Eles sempre vão usar tudo que eles tiveram nos céus, todo o conhecimento, toda a mecânica celestial, todos os procedimentos que existem narrados na Bíblia, que talvez poucos percebem, mas eles sempre vão usar aquilo para eles, ao fim deles, e muitas vezes para o povo comum, que eles gostam de chamar de profano, sendo que na verdade eles são profanos, mas gostam de chamar a gente de profano, né, que não faz parte dessas questões, que na verdade eles profanam a todo tempo e usurparam para si, e ainda misturaram com conceitos equivocados. Né? Pode ao renascimento de algo já antigo, antediluviano. Tem o plano que a gente chama de humanidade. Tá? Do verso 3 ali, aquele haja luz, também tem significado Cristo. Cristo sendo a luz. Tá? Por isso que João ele faz toda uma correlação, né, no capítulo 1 de João, que ele fala que Jesus é a luz, porque ele está correlacionando de maneira que os judeus estudavam, cabalisticamente, que Jesus era essa luz já. Então, o que acontece? Eles tinham todo esse entendimento e aí essas escolas de mistério, elas roubaram para si. Mas a semente do mal, ela adentrou nos controladores da religião judaica. Muitos daqueles doutores da lei, eles não eram caras comuns, eram aquilo que eu chamo de semente do mal. É por isso que João e Cristo chegam para eles e chamam eles de progenie de víboras. Que poucos entendem e pensam que aquilo é um tipo de... apenas uma espécie de metáfora. Tá? Porque assim é pregoado, porque a maioria das igrejas não tem a informação disso aqui. Isso aqui se perdeu, foi se perdendo ao longo do tempo. E ele diz progenie de víboras. Né? E aí ele correlaciona esses caras porque ele sabe quem eles são. Inclusive João, como eu sempre saliento, ele chega até a dizer assim, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Cara, isso é muito forte. Ou seja, eles não vão fugir da ira divina. E aí ele desafia eles naquilo porque eles estão travestidos de... Esse é a arma, né? Usurpar. Travestir-se, disfarçar-se de algo que ninguém vai suspeitar. Né? Porque aí seria muito simples se eles, né, fossem de outra maneira, mas de piedosos, só que eles colocavam coisas ali na própria lei, na Torá, e acrescentavam coisas em que eles dificultavam as pessoas se achegarem a Deus. Por isso que Jesus mesmo deixa claro, né? Vocês impedem, né, que outros se acheguem ao reino, né? E aí fica muito claro, tudo fica, uau, mas agora tá encaixando tudo, agora eu tô entendendo. Né? É aí que é aquela questão dos construtores. Né?